O símbolo do cadúcel de Hermes é uma das chaves mais antigas e poderosas do conhecimento oculto da humanidade. Ele é frequentemente visto como apenas um emblema médico, um símbolo de cura, mas na verdade representa algo infinitamente mais profundo: o domínio das forças da dualidade, a reconciliação dos opostos e a ascensão da consciência à luz. As duas serpentes entrelaçadas não são apenas desenhos ornamentais, elas são os fluxos energéticos que se cruzam dentro do ser humano, representando as polaridades fundamentais do universo, o positivo e o negativo, o masculino e o feminino, o sol, e a lua, a matéria e o espírito. No centro delas está o bastão, o eixo da unidade, a coluna vertebral simbólica, por onde sobe a energia da vida, a Kundalini até as asas da consciência que se abrem no topo, representando a iluminação, a libertação, a transcendência. O cadúcel é, portanto, a imagem da transmutação alquímica, do equilíbrio entre o que parece oposto, mas é complementar. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, o mensageiro dos deuses, compreendia que a verdadeira sabedoria não estava em negar a matéria, mas em espiritualizá-la. O cadúcel é o mapa dessa jornada interior. Ele ensina que a cura não é apenas física, mas energética e espiritual. As duas serpentes representam também os dois caminhos dentro do ser humano. Um que leva à ignorância e outro que leva à consciência. Quando elas estão em guerra, o ser é dominado pela ilusão da separação, pelo ego, pela busca incessante por aprovação e poder. Mas quando elas se entrelaçam em harmonia, o ser desperta. Percebe que dentro dele não há dualidade, apenas manifestação da mesma energia em frequências diferentes. É nesse ponto que o ser humano se torna o verdadeiro mago, o alquimista, aquele que transmuta sombra em luz e desequilíbrio em sabedoria. Vivemos, porém, em tempos em que o símbolo do cadúcel foi esquecido ou distorcido. O mesmo bastão que representa o equilíbrio das forças da natureza foi sequestrado por um sistema que nos quer doentes, dependentes e inconscientes. A matriz moderna em que estamos mergulhados não é feita apenas de códigos e algoritmos, mas de manipulação emocional e energética. Ela se alimenta das nossas vibrações baixas, do medo, da raiva, da inveja, da competição, da necessidade de validação constante. As telas que carregamos nas mãos se tornaram os novos altares da distração, e cada rolagem é uma oferenda de energia à ilusão. Somos bombardeados por notícias negativas, por comparações incessantes, por um fluxo ininterrupto de estímulos que mantém nossa mente dispersa e o coração desconectado. Essa é a verdadeira escravidão, o aprisionamento da consciência dentro de um labirinto de sensações vazias. As forças que controlam essa estrutura sabem muito bem que o medo é a frequência mais fácil de manipular. Quando estamos vibrando no medo, nossa energia vital se contrai, nosso campo áurico enfraquece e nos tornamos suscetíveis à influência externa. O medo de não ser suficiente, o medo de não ter, o medo de perder, o medo de ser esquecido. Todos esses medos foram implantados com precisão cirúrgica
nas mentes da humanidade através de séculos de condicionamento. E hoje, esse controle não é mais exercido por correntes visíveis, mas por estímulos digitais, por algoritmos que conhecem melhor nossos desejos do que nós mesmos. Cada vídeo, cada manchete, cada imagem cuidadosamente projetada para nos manter hipnotizados em estado de carência e comparação. Essa é a prisão mais perfeita, aquela em que o prisioneiro acredita ser livre. Mas o Caduceu de Hermes nos lembra que dentro de nós há uma energia capaz de romper qualquer prisão, física ou mental. As serpentes, quando despertas e equilibradas, sobem pela espinha em direção ao topo da cabeça, ativando os centros de energia superiores, abrindo a visão espiritual, libertando o ser da ignorância. Esse processo é conhecido como ascensão da Kundalini e não é um mito ou uma metáfora, mas uma realidade energética. Quando o ser humano começa a purificar seus pensamentos, suas emoções e seus hábitos, essa energia começa a se mover, dissolvendo bloqueios, expandindo a consciência e trazendo clareza sobre a verdadeira natureza da realidade. É o despertar da serpente interior, não a serpente da tentação, mas a serpente da sabedoria, aquela que conhece os segredos da criação. A humanidade foi ensinada a temer a serpente, porque ela representa o conhecimento que liberta. Todas as tradições antigas, dos egípcios aos hindus, dos maias aos druidas, sabiam que a serpente era símbolo da energia vital e da sabedoria espiritual. No entanto, quando o homem perdeu o contato com o divino, a serpente foi demonizada e com ela a própria consciência foi aprisionada. O Caduceu devolve a serpente ao seu lugar sagrado, lembrando-nos que não há nada de maligno em conhecer, em despertar, em buscar a verdade. O que é perigoso é permanecer na ignorância, é aceitar passivamente a programação imposta por um sistema que lucra com nossa inconsciência. Cada ser humano carrega dentro de si as duas serpentes. Uma que desce, buscando o material, o prazer, o controle, e outra que sobe, buscando a união com o divino. O equilíbrio entre elas é o segredo. Negar uma, em detrimento da outra, gera desequilíbrio, doença e sofrimento. A ascensão da consciência não é um processo de negação do mundo, mas de compreensão profunda dele. Quando se entende a mecânica das energias, o indivíduo deixa de ser manipulado por impulsos inconscientes e passa a criar conscientemente sua realidade. O verdadeiro mago não foge do mundo, ele o transforma de dentro para fora. Com a força do seu próprio campo energético, com o poder da sua atenção e da sua vibração. Sair da matriz moderna é um ato de coragem e de disciplina, é desconectar-se da corrente de manipulação emocional e reconectar-se à fonte. É trocar o ruído das telas pelo silêncio interior. É substituir a comparação pela contemplação. É aprender novamente a sentir o mundo sem filtros, sem dopamina instantânea, sem aprovação externa. Cada vez que você escolhe não se alimentar de notícias negativas, está quebrando um elo dessa corrente. Cada vez que você escolhe respirar profundamente, meditar, estar presente, você está reprogramando o seu sistema energético para vibrar em
harmonia. Essa é a verdadeira revolução, não nas ruas, mas dentro da consciência. Um ser desperto ilumina dezenas de outros apenas pela sua presença. A luz é contagiosa, assim como a escuridão, e o cadúceo, com suas serpentes e asas, é o lembrete eterno de que podemos transmutar o veneno em remédio, a sombra em força, o sofrimento em sabedoria. A matriz não tem poder sobre aquele que se conhece. Quando o ser humano lembra quem é, uma centelha do todo, um fragmento do próprio universo consciente, ele se torna incontrolável. Nenhum sistema, por mais sofisticado que seja, pode dominar uma mente desperta. O segredo está em observar sem se identificar, em perceber o jogo sem ser peça dele. Quando você entende que a realidade é moldada pela sua vibração, você começa a cuidar daquilo que pensa, sente e consome. O alimento não é apenas físico, é também mental e espiritual. Cada palavra que você lê, cada imagem que você absorve, cada emoção que você cultiva, alimenta ou enfraquece sua energia. Por isso, proteger a própria vibração é o primeiro passo para libertar-se dessa prisão invisível. E a liberdade verdadeira não é fazer o que se quer, mas não ser escravo do que não se quer. O cadúceo de Hermes é um chamado à lembrança. Ele nos convida a equilibrar as forças dentro de nós e acender as asas da consciência. Ele nos ensina que a verdadeira cura da humanidade virá quando cada indivíduo se curar a si mesmo, quando cada um decidir olhar para dentro e despertar a serpente adormecida. As asas do cadúceo não são apenas um símbolo de elevação, mas o resultado natural do equilíbrio interno. Quando as serpentes se harmonizam, elas abrem caminho para o voo espiritual, para expansão do ser. Esse é o destino de todos nós: sair da densidade da matéria e alcançar a luz do espírito, não por fuga, mas por transcendência consciente. Se este conteúdo despertou algo em você, se você sente que há uma verdade escondida nas entrelinhas, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com outras pessoas que também buscam a verdade. Quanto mais pessoas despertarem, mais fraca se torna a influência dessa matriz moderna que tenta apagar a chama da consciência. Cada novo ser que desperta é uma serpente que se ergue, é uma asa que se abre, é uma luz que rompe a escuridão. A libertação começa dentro de cada um. O cadúceo está em você.